Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com cada de vocês. Meu nome é Paulo, faço parte do Geração Ação da Comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, Santo Antônio de Jesus. Estamos aqui hoje para refletirmos o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo de 1 a 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região de dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. Ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-os como pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus disse: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse da região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, meus queridos irmãos, a palavra de hoje, de Marcos 5, de 1 a 20, o Senhor veio falar aqui sobre aquele homem, o endemoniado de Genezaré, que muitos conhecem essa passagem, em que um homem atormentado, e fala aqui que aquele homem ele foi de encontro a Jesus. Vejam só que quem estava indo de encontro a Jesus era o homem ou eram os espíritos? Os espíritos não queriam deixar aquele homem. Quando ao ver Jesus, pensaram assim: estamos em maus apuros, né? Jesus vai nos atormentar. Ele vai acabar nos destruindo. Então ele correu de encontro a Jesus, já foi proclamando logo, já dizendo quem era Jesus. Então os espíritos maus já conheciam Jesus. Não é porque Jesus fazia parte deles, que nem muitos diziam, né, que Jesus expulsava pelos demônios. Não, é porque eles já sabiam que ele era o filho do Altíssimo. A palavra fala aqui que eles sabiam que Jesus era filho do Altíssimo e que Jesus poderia destruí-los. Mas Jesus precisava se libertar aquele homem, precisava tirar aqueles demônios daquele homem. E os espíritos maus pedem para Jesus. E a gente conhece a história dos porcos, né? Que Jesus envia os espíritos maus para aqueles porcos, e aquela multidão ali fica chateada, porque eles não queriam que Jesus fizesse aquilo, porque eles não queriam perder os porcos. E aí eles ficam chateados com Jesus e expulsam Jesus da cidade. Jesus vai embora e no final o homem pede a Jesus. Pensa que aqui na história, na palavra, na Bíblia, no Evangelho, aí diz assim: quando Jesus entrava na barca, o homem que tinha sido endemoniado, que ele já tinha sido endemoniado, mas não estava mais, pediu-lhe que deixasse ficar com ele. Porém, Jesus não permitiu. Isso era no versículo 19. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos seus, anuncia-lhe o que o Senhor, em sua misericórdia, foi por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Então, meus queridos irmãos, Jesus poderia ter acolhido aquele homem poderia ter ido com Jesus para onde Jesus fosse, mas o que Jesus necessitava era reintroduzir aquele homem à sua família, que depois, no futuro, eles quisessem ser um discípulo de Jesus, mas Jesus precisava colocar aquele homem de novo na sociedade. Aquele homem precisava se colocar no meio para pregar a palavra, para reconhecer. Imagine um homem daquele, se ele fosse para outros lugares, ele fosse contar a história dele,
Talvez as pessoas não acreditassem, mas ele, na cidade dele, o pessoal sabendo da história dele, então ele ia pregar agora porque, com a vida dele, com o exemplo dele. Aí o que o Senhor pede de cada um de nós, que nós não adianta a gente sair para os lugares longe para pregar o Evangelho, enquanto na nossa cidade ninguém nos conhecer, não saber nada de nós. Jesus pediu que aquele homem ficasse na sua cidade pregando o Evangelho, e veja só que a palavra fala que aquele homem as pessoas ficaram admirados ver aquele homem que era endemoniado, que todo mundo já conhecia, que de longe as pessoas já fugiam dele, está pregando a palavra. Então era um grande pregador, ele poderia ir com Jesus, pregar o Evangelho, mas ninguém ia saber quem era ele na sua cidade, ninguém conhecia a sua história, ia conhecer só por ele falar. Mas as pessoas na sua cidade, na cidade desse homem, conheciam ele e sabia que se ele estava liberto, foi alguma força muito poderosa que o libertou. E Jesus é essa força poderosa que pode nos libertar de tudo e nos introduzir na nossa comunidade. Que Deus possa estar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.